E hoje é dia de cooperativismo no agro aqui no programa. O Wellington Espanha entrevista Vânia Lúcia Pereira, presidente da Copfam, cooperativa de Poço Fundo no sul de Minas. Na pauta, a agricultura familiar e a força da mulher na cafeicultura. Cooperativismo no agro. Oferecimento: Santana Petróleo, a energia que move o seu negócio. Ô povo do agro, sejam bem-vindos. Estamos mais uma vez com o nosso quadro Cooperativismo no Agro. E aqui, dentro do Balanço do Campo, hoje nós vamos falar sobre a ascensão das mulheres no cooperativismo. E para falar, nós trouxemos uma pessoa da cidade de Poço Fundo. Estamos aqui com a presidente da Copfam, que é a Vânia. Vânia, seja bem-vinda ao nosso quadro. Eu que agradeço, essa oportunidade de estar participando aqui com vocês. Para mim é uma honra estar falando com você e com todos os nossos espectadores. Ótimo, Vânia, é um prazer recebê-lo. Olha, você não faz ideia a satisfação que eu fico. Eu que milito, que estou aí defendendo sempre o cooperativismo, o nosso quadro aqui tem esse objetivo, de trazer as ideias, as inovações sobre o cooperativismo. E nada mais propício do que falar das mulheres. Quero começar logo com uma pergunta. Quais foram os principais desafios da Vânia hoje, presidente? Conta um pouquinho dessa história. Como que você ingressou no cooperativismo, na Copfam, há quanto tempo, enfim. Sim, eu comecei a participar mais desse mundo do café, quando eu me casei, já há mais de 30 anos. Meu esposo trabalha com café e eu comecei a participar com ele de algumas reuniões da cooperativa. Na verdade, na época ainda era uma associação. E eu comecei a participar com ele de algumas reuniões que ele participava. E lá eu conheci outras mulheres que também acompanhavam seus maridos nessas reuniões. E aí a gente começou a se unir e a se encontrar para cursos. A gente fez vários cursos do Senar, pensando assim em buscar uma fonte de renda para as nossas famílias, para a mulher mesmo, essa busca da mulher de ter ali o seu próprio dinheiro para as suas coisas, também para ajudar em casa. E aí nesses cursos a gente foi se fortalecendo, conversando, até que chegou um momento que a gente percebeu quanto era grande a participação da mulher em todo o processo de produção do café. Não só no processo de produção, já que você está falando que ia com os maridos, é quem manda, né? As mulheres não votavam, elas ficavam de fora, porque era só os maridos que eram associados, depois cooperados, depois a Copfam. Em 2003 ela foi fundada a cooperativa por necessidade mesmo de comercialização e exportação. Copfam foi a primeira cooperativa do Brasil a se certificar no Fairtrade, que é o selo do comércio justo. 10 anos então de história, que vocês têm. A Copfam vamos fazer 40 anos de história no próximo ano. A Copfam como cooperativa foi fundada quando? Em 2003, como cooperativa, sim, mas como a associação já tem, então desde a época da década de 80 já... Então vocês percorreram uma longa estrada caminhada. Uma caminhada longa como associação. Sim, eu sempre falo que os nossos fundadores, os nossos pioneiros, eles eram um grupo de produtores que estavam muito à frente do seu tempo. Eram produtores orgânicos, trabalhavam de forma sustentável. Hoje a gente vê falar tanto na sustentabilidade, no SG, eles já praticavam desde a década de 80. E o cooperativismo no sangue, desde daquela década de 80, eles já trabalhavam todo esse... A intenção do grupo era buscar melhores condições para suas famílias, mas não somente para suas famílias, mas também para toda a comunidade, para toda a comunidade de Poço Fundo ali envolvida. Então eles já trabalhavam muito o cooperativismo. E foi assim, depois de um tempo descobriram as certificações. Hoje trabalhamos com cafés certificados, Fairtrade orgânico e também Rainforest. E eu sempre falo, os nossos cafés são muito especiais. Não somente... São mesmo porque eu conheço, já tive o prazer de experimentar, inclusive também em Belo Horizonte, na SIC, que vocês já estiveram ano passado. Nós estamos há bastante tempo na SIC. E aí, todos os anos a gente está lá. Legal. Mas assim, a gente fala que todos os nossos cafés são especiais, porque
tem toda essa causa, né, que carrega a história da Copfam, por que ela foi fundada, toda essa conscientização das nossas famílias do que é bom para mim também deve ser bom para o outro, né, essa consciência do cooperativismo. E a gente prega a transformação de consciência das pessoas em relação ao meio ambiente, em relação ao cooperar, em relação à qualidade de vida das famílias, a levar aquele café que chega na xícara, né? Ele vai chegar ali, ele vai transformar também a consciência da pessoa que está consumindo. Tá. Vânia, porque é uma transformação do grão à xícara. Eu quero te cortar um pouquinho aí, porque eu quero entender. Toda essa contextualização que você está falando, você está dizendo de uma maneira geral no cooperativismo, né, com todos esses atributos. Onde entra a mulher? Para mim, isso aí é a minha curiosidade, né? Além de você, tem outras mulheres e também, né, nós sabemos hoje o trabalho que vocês, mulheres, estão fazendo na Copfam. Sim. Como que isso aí, superar tudo isso e vocês, e como você está dizendo, né, do grão à xícara, você levar esse café com todo esse sentimento. Sim. Isso é dedo feminino. Com certeza, né? A gente fala que na nossa cooperativa hoje a gente percebe nitidamente a diferença onde a mulher ela está ali assumindo junto com os maridos e os filhos, a gestão da propriedade são as propriedades que são mais desenvolvidas em todas as áreas, principalmente na gestão financeira da propriedade, né? E hoje a gente, aí como você estava falando da minha trajetória, comecei a participar dos grupos, né? Nós já tivemos mulheres inseridas desde a época da fundação, pioneiras que estiveram ali ao lado de seus maridos. Que não era algo comum, que né? não era algo comum. E aí, uma dessas mulheres pioneiras, ela ficou viúva. E ela sofreu muito, né? Ficou muito abalada, e muita gente chegando falando para ela, vende a propriedade, porque mulher não tem condições de conduzir uma propriedade de café. E ela ficou muito triste, já era uma senhora mais de idade, ela falou assim, não, mas eu não quero vender, eu tenho muito amor na terra, porque ela trabalhava junto com o marido, né? Vida. E aí ela foi, se filiou, ela falou assim, não, para você continuar aqui na cooperativa você vai ter que entrar como cooperada. Aí ela fez a filiação, ela foi participar da primeira assembleia. Quando ela chegou, ela viu só homens, né? Porque hoje nós estamos aí com quase 600 cooperados. Ela ficou muito triste e aí chegou as mulheres. Aquelas mulheres esposas que participam, se fortaleceram ainda mais, que ficavam do lado de fora. Nesse dia, ela deram as mãos e entraram também na assembleia. Junto com ela. E aí você assumiu a presidência em 2019. Então teve toda essa jornada aí. E de lá para cá, o que muda? E aí eu comecei a participar desse grupo, fui indicada por esse grupo a fazer parte do processo de eleição. E nesse processo eu fui para a chapa da diretoria em 2016, fui eleita vice. Na época, vice-presidente, eu já estou na minha... de 2017. Porque aí em 2019 eu assumi como presidente, perfeito. Mas eu já tinha, vinha de um mandato de vice. Já estava na diretoria. Já estava. Então eu já estou na minha terceira gestão na diretoria da Copfam, né? De lá para cá, aí para 9 anos. Então, Vânia, o que muda nisso aí? De 2019, aumentaram os números de cooperados? O que mudou? Não aumentou muito os números de cooperados, porque nós passamos alguns anos fechados para filiações. No ano de 2023, nós abrimos para as novas filiações, porque a gente trabalha muito, trabalhamos com cafés certificados e a gente tem todo esse cuidado com assistência ao cooperado, em comercializar o café com valor agregado. Sim. Então, a gente tem que ter segurança que a gente vai estar ali oferecendo tudo que o nosso cooperado já está acostumado desde o início. Então, a gente vai dosando um pouco a entrada dos cooperados, até mesmo por uma questão de consciência do cooperativismo, do coletivo, que é uma cooperativa diferenciada nesse sentido, questão ambiental, então tem que ter muita essa conscientização para que seja um cooperado. De seleção. Muitos critérios. Parabéns, isso faz a diferença, porque quando a gente fala aí do cooperativismo, é todo este movimento que você precisa estar difundindo isso, né, com a base. Né? E isso tem que ser muito trabalhado, porque assim... temos um processo de filiação bem rigoroso, né? Então, mas aí a mulher, eu posso dizer assim, quando eu entrei
Como vice, eu não tive tanta dificuldade em relação ao preconceito. Né? Ponto. E aí, eu vou pedir assim, Vânia, você acredita que o nosso tempo está acabando? Eu vou pedir para você agora fazer esse fechamento. Olha, você entrou no ponto que eu quero para a gente encerrar e você aproveitar e convidar as mulheres a participar. Tá bom. Você, então, como vice, não tinha tanto esse pré-conceito. E aí você tem... Quando eu fui ali, né, indicada fui votada, fui eleita a chapa. Sim. E ali conselho de administração, você vai eleger o presidente. Me elegeram ali como presidente. E eu tive resistência por parte de um grupo pequeno, mas tive, em relação a, não mesmo a preocupação de deixar a Copfam na mão de uma mulher. E aí eu tive que passar por mais votações do que um homem nunca teve que passar antes, né? Os outros que vieram antes não tiveram esse processo. Participei de mais 2 votações, mas foi mais interna, com lideranças de núcleos ali dentro. E fui eleita e tive que participar de algumas reuniões com alguns cooperados para poder explicar qual que era o meu objetivo com a cooperativa, coisa também que não tinha acontecido antes. Mas eu nunca entendi isso como uma coisa negativa, porque é um zelo muito grande que eles tinham e era a forma, sim, a mentalidade que eles tinham, a forma que eles foram criados. Cultura, né? Vânia, deixa uma mensagem final para as nossas, né, para as mulheres que estão nos assistindo e convide, né? Quer dizer, você que quer participar de uma cooperativa, você mulher que tem desejo. Sabemos aí dos desafios que você está colocando para nós, mas deixa uma mensagem final e convida essas mulheres. Eu queria deixar, que eu não poderia deixar de falar, que hoje, com muita alegria, eu conquistei a confiança. Hoje temos 4 mulheres na gestão e hoje eu posso falar que nós temos aí o apoio e a confiança dos nossos cooperados, tanto que fui reeleita com a maior aprovação já que aconteceu antes da história. Então eu sou muito grata a todos eles, a maioria homens, né? E o recado que eu deixo é que eu sempre falo, nós não queremos estar à frente, jamais, né, dos nossos maridos, dos nossos filhos, dos nossos colegas de trabalho. Nós queremos estar lado a lado, de mãos dadas. E a mulher, ela tem que ter essa confiança que ela é capaz e ela pode sim assumir cargos de liderança. Em 2023 não podemos nem estar discutindo isso mais, né? Isso tem que ser uma realidade. Vânia, muitíssimo obrigado pela sua presença, compartilhar isso aí das mulheres e sensibilizar outras mulheres. Nós vamos ficando por aqui, mas teremos outras oportunidades. Obrigado. Ô povo do agro, vamos encerrando por aqui o nosso quadro Cooperativismo no Agro. Semana que vem tem mais. Um abraço, valeu! Cooperativismo no Agro. Oferecimento: Santana Petróleo, a energia que move o seu negócio.